Mais um no peito e na raça, sem roteiro e sem edição, com o negão flamenguista aqui, o Dirley Silva, muito prazer. Então vamos lá, vamos falar do Flamengo, né? Falar do Flamengo, que provavelmente meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, não deve estar muito feliz, tá? 4-1, né? O Fluminense conseguiu reverter o placar com o Marcelo jogando o fino da bola e com o Flamengo, de Vitor Pereira, né? Com um esquema tático revolucionário de 5-2-3, esvaziando o meio de campo, né? Eu acho que, sei lá, no PlayStation 2, PlayStation 3, né, assim, ó, se os jogos de videogame estão ficando cada vez mais perto da realidade, provavelmente no PlayStation 5, se você colocar no 5-2-3, esvaziando o meio de campo como o Vitor Pereira esvaziou, provavelmente você leva fumo, tá bom? Provavelmente você leva fumo, porque deixar o único meio armador do seu time no banco, colocar um 3-4-3, esse 3-4-3 durante o jogo virar um 5-2-3, tá certo? E o time não ter uma jogada de ataque no primeiro tempo inteiro, precisando o Thiago Maia, tá? E o Gerson subir para levar a bola até o ataque e depois voltar correndo para tentar defender, tentar proteger a defesa, só mostra o quanto o Vitor Pereira está equivocado. Que esse esquema tático não funciona, que esse esquema tático não está dando certo, tá? E ser teimoso por manter algo que não está dando certo, irmão, na boa, em outra empresa um pouco mais séria, o Vitor Pereira já tinha sido demitido. Essa é a verdade. Mas a culpa é só do Vitor Pereira? Vamos colocar assim, ó, o grande culpado de tudo é o Vitor Pereira, o grande culpado dos males da humanidade é o Vitor Pereira. Não, não é. Não é só culpa do Vitor Pereira. E o cara que pegou e demitiu um treinador vencedor para trazer um treinador que não venceu nada aqui no Brasil? E o cara que fez a avaliação de desempenho dizendo que 4 jogos, depois de ganhar 2 títulos, tá? Era o que definiu o trabalho do técnico vencedor. E o cara que pegou João Gomes, Rodinei, que eram pilares do time de 2022, e vendeu esses jogadores. E o cara que disse que ia vir reforço? Vamos culpar. Vamos culpar também. Vamos dar nome aqui aos bois também. Não é só Marcos Braz. Não é só Marcos Braz. Não é senhor Rodolfo Landim. Vamos dar nome aos bois. É fácil isso. Tá? E os jogadores? Tudo bem. Eu entendo assim o lado dos jogadores, porque desagradou eles, tá? Tirar o Dorival do jeito que foi tirado desagrada qualquer elenco, mas os jogadores precisam ser profissionais e não estão sendo, porque ontem, por exemplo, tinha jogador do Flamengo andando dentro de campo. Não quer jogar com o Vitor Pereira, não quer trabalhar com o Vitor Pereira, olha, muito obrigado. Fiquei feliz de fazer parte da história do Clube do Flamengo, estou saindo fora. Do que entrar em campo e fazer uma vergonha daquela. Se bem que com um esquema tático de 5-2-3 fica difícil. Fica difícil. Mas ontem tinha jogador andando dentro de campo. De novo. De novo. Não gostou do técnico, vamos andar. Não gostou do técnico, nós não vamos suar aqui por ele, não. Nós não vamos sujar a camisa por ele, não. É desse jeito que se faz um clube profissional, um clube que quer hegemonia, um clube que sonha em ser europeu? Não é dessa forma, né? Não é desse jeito, né? Provavelmente, cedo ou tarde, o Vitor Pereira vai ser demitido, porque agora a situação dele ficou insustentável no Flamengo. E aí começa também outra coisa que eu acho um problema enorme no Flamengo. Volta JJ, queremos JJ, traz o JJ. Olha só, pessoal, eu sou fã do que o Jorge Jesus fez em 2019, tá? E se ele voltar, o que eu espero de verdade é que o Flamengo volte a competir, tá? Eu não espero que o Flamengo vá ganhar tudo só porque o Jorge Jesus está voltando para a Gávea, tá? Muitas vezes escapa da mão do técnico. Você pode ter um time que joga uma bola redonda, joga o melhor futebol do país, chegar no final de campeonato e perder. Isso acontece,
Não é a primeira vez, não vai ser a última vez na história do futebol. Só que o pessoal que fala do Jorge Jesus, a impressão que eu tenho de verdade é que tem gente que torce mais pro Jorge Jesus que pro Flamengo. Gente, desculpa, com o elenco que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem, o que o Flamengo precisa é de um técnico competente, um técnico que organiza o time, um técnico que, ó, tá aqui, você vai fazer isso, faça o simples, o time começa a dar resultado, tá? E talvez ganhar títulos. E que é um talvez, a gente não sabe, tá? Pode trazer o Pep Guardiola e pode não dar em nada. Pode trazer, sei lá, Jürgen Klopp e pode não dar em nada na temporada do Flamengo, tá? Então essa coisa de, volta Jorge Jesus, eu acho que tá na hora da gente parar, porque o que acontece, por exemplo, se o Jorge Jesus bater as botas? O Flamengo fecha as portas? O que acontece, por exemplo, Jorge Jesus, ó, na boa, eu não quero mais o Flamengo. A gente para de ser torcedor do Flamengo? Eu acho que está na hora do Flamengo se profissionalizar. Está aqui o perfil de técnico que nós queremos. Mas tem outros nomes. São Paulo é um nome que me agrada, mas também não é garantia de muita coisa, porque o São Paulo às vezes também briga com o elenco. O Tite, assim, ó, opinião pessoal e tudo, mas sinceramente, o Tite não merece o Flamengo. Porque o Tite foi um dos caras que mais prejudicaram o Flamengo, principalmente na época que ele estava na seleção brasileira, com convocações assim, que tiravam o poder de fogo do Flamengo. Tá? Mas se vier o Tite organizar o time, organizar o time, ganhar títulos, eu falo, ó, errei, o cara foi extremamente profissional, ganhou título pelo Flamengo, parabéns, bem-vindo à história do Flamengo, você também faz parte da história do Flamengo, tá? Mas agora, antes de qualquer coisa, eu não traria o Tite, tá? Jorge Jesus, eu acho difícil, acho muito difícil, porque na cabeça mesmo do Jorge Jesus, eu acho que ele está querendo Europa, tá? Ou pelo menos não viria assim com o Landim e com o Marcos Braz, tá bom? Pelo menos opinião minha, pelo menos a minha opinião. Outro negócio também que a gente tem que começar a tomar cuidado, e lógico, respeitando a opinião de todo mundo, respeitando a opinião de jornalistas, torcedores, influencers, tá certo? Todo mundo tem uma forma de ver uma realidade, todo mundo tem uma opinião, a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa, por exemplo, visivelmente parece procurar crise, parece ser assim, ó, eu quero uma crise no Flamengo. E aí vem a Flacri-Cri, né? O que é a Flacri-Cri? Eu já falei, são aqueles torcedores do Flamengo que comemoram um título e tudo, mas para eles sempre tem que ter uma crise no Flamengo. Toda hora tem que ter uma crise no Flamengo, tá? E assim, ó, um cara que eu respeito muito, eu tô inscrito no canal dele. Toda vez que tem vídeo dele na Jovem Pan eu assisto. Eu acho que é um cara que tem uma opinião forte. Ele tenta sempre ir contra a maré. É o Mauro César Pereira. Eu gosto muito das opiniões do Mauro César. Mas tem vezes que o próprio Mauro César ele se contradiz. Tem vezes que o Mauro César ele não dá o braço a torcer. Ele tenta usar argumentos que ele mesmo é contra. Tá? O Vitor Pereira precisa de tempo, de acordo com o Mauro César. Beleza, concordo. Qualquer profissional precisa de tempo. E futebol não é do dia para a noite que você é um técnico vencedor, tá? Mas o Vitor Pereira tá lá há 3, 4 meses, não sei o quê. Gente, às vezes precisa de mais tempo, tá? Tanto é que os times da Europa, por exemplo, fazem trabalhos a longo prazo. Dificilmente assim você vai ver treinador ser demitido depois de 2 meses de trabalho, depois de 3 meses de trabalho. Claro, beleza, o Vitor Pereira precisa de tempo, concordo com o Mauro César. Mas e agora? Por que não deu esse tempo, por exemplo, o Dorival Júnior? Mas o elenco é mimado, o Dorival não vai saber domar esse elenco, então você prefere mandar embora, tá? Um treinador competente, profissional, um treinador que organizou o time, um treinador que trouxe títulos para o Flamengo e manter um elenco mimado? E agora tá o Mauro César criticando o elenco mimado. Não é só o Mauro César, não, é a Flacri-Cri. Tem muito cara aí chamando o Mauro César de capitão passapano e tudo, e também tava lá, fora Dorival é limitado, não dá com Dorival. Pois é. Por quê? Por que dessa crise?
Por que procurar crise quando o Flamengo teve uma temporada vitoriosa? É uma pergunta que eu sempre faço aqui, que até agora eu não entendo a cabeça de alguns torcedores. Pô, mas o Dirley, o Dorival é limitado, Dirley. O Dorival, os últimos jogos o Flamengo caiu de produção, caiu de desempenho. Gente, vamos entender de uma vez. Antes do Dorival chegar, o desempenho do Flamengo era pífio. Depois que o Dorival saiu, o desempenho do Flamengo piorou. Piorou. Para ser pífio, precisa melhorar muito. Porque nem com o Paulo Souza o Flamengo jogava tão mal assim. Tá? Então são coisas que a gente precisa começar a tomar um cuidado, não ficar apenas repetindo o que a gente vê na internet, o que a gente vê na televisão, e começar, olha, pensar, ó, meu time foi vencedor num ano que estava tudo para ser uma crise. Vamos tentar, assim, dar esse tempo, esquecer o Campeonato Brasileiro, perdemos para o Palmeiras e tudo. Vamos unir o grupo novamente, planejar, manter o que deu certo. E quem sabe a gente tem uma temporada melhor. Não foi isso que muito. Não foi. Não, não, como eu disse, não é só o Mauro César. É que eu acompanho muito mais o Mauro César. Mas muitos jornalistas fizeram com o Dorival de, ó, na boa, ele é limitado. Olha, ele não serve para o Flamengo. E tudo porque o Flamengo ia passar, ia disputar o Mundial, e na cabeça desses jornalistas, influentes, torcedores, precisava de um técnico estrangeiro. E aí? Tá com um técnico estrangeiro. Eu já disse aqui em outro vídeo, não me importa se o cara é português, não me importa se o cara é argentino, não me importa se o cara é brasileiro, japonês, africano, tailandês, congolês. Sinceramente, eu não me importo nem se é uma mulher que vai comandar o Flamengo. Eu só quero ver um time organizado. Um time organizado, jogando bem, mostrando que vai competir, mostrando que é um dos favoritos a ganhar títulos aqui no Brasil. E se for campeão, mantenha o que dá certo. Não é nada demais, não é nada. O Dorival não é o maior técnico do mundo. E com todo respeito ao Dorival, e eu acho que ele mesmo diria isso, o Flamengo do Jorge Jesus é bem melhor que o Flamengo do Dorival Júnior. Tá? Com todo respeito ao Dorival. Só que, gente, o Jorge Jesus, tá? Ele saiu do Flamengo, o que também ninguém explicou até hoje. Ele é português. Se tiver, por exemplo, uma proposta para dirigir um time inglês, ou até mesmo o Benfica, que ele tanto ama, ele sairia do Flamengo, assim, da mesma forma como ele saiu. Na realidade, ele saiu para ir treinar o Benfica. E o Dorival Júnior é um cara brasileiro. Que se o Flamengo renova, a única coisa assim, por exemplo, que poderia tirar o Dorival Júnior do Flamengo é a seleção brasileira. E aquele fake news, porque foi uma baita de uma fake news que fizeram, que mostrou que é mentira, do Dorival na seleção brasileira, só prejudicou o Flamengo. E bom será se essa fake news não foi plantada pelo próprio Flamengo, por jornalistas que se dizem flamenguistas. Bom, 5 títulos disputados, 5 títulos perdidos, desempenho horroroso, resultados horrorosos. Eu já disse aqui, eu acho que o melhor jogo que eu vi do Flamengo nesse primeiro semestre foi a Supercopa do Brasil, porque apesar da defesa ter falhado muito naquele jogo contra o Palmeiras, o ataque ainda estava organizado. O ataque estava organizado. Meteu 3 gols no Palmeiras. Eu acho que foi o melhor jogo que eu vi do Flamengo nessa temporada, nesse começo de temporada, nesse Flamengo do Vitor Pereira. E o Flamengo perdeu. Tá? E agora? Culpar só o Vitor Pereira? O Vitor Pereira tem culpa. Tem culpa. Porque ele morreu abraçado com uma ideia que claramente a gente vê que não dava certo. Um 3-4-3 que virava um 3-4-3 que virava um 5-2-3. Claramente ele também tem sua parcela de culpa. Mas e jogadores? Tá? E os dirigentes do Flamengo? E a imprensa flamenguista? E a imprensa flamenguista? E a Flá Cri-Cri? Que sempre quer arrumar uma crise no Flamengo. Enfim, o Flamengo tá numa crise, mergulhou de cabeça numa crise, né, cara? E a crise a gente pode entender como um concreto. E o Flamengo mergulhou de cabeça nessa crise. Tá bom?
se o Vitor Pereira for embora, vai ter que trazer algum técnico e o cara provavelmente também vai ter problemas com o elenco, tá? Vai ter problemas com esse elenco do Flamengo, tá certo? Que se não parar essa coisa de, não vou correr pro técnico e tudo, mas em compensação, quem sabe traz uma outra pessoa e essa pessoa faça o simples no Flamengo, não tenta inventar muito, simplesmente faça o simples, como o Dorival Júnior fez, faça o time correr, faça o time melhorar, tá certo? E o time voltar a competir, porque no atual momento, a única coisa que a gente pode falar que o Flamengo é favorito a alguma coisa é por causa dos nomes que compõem o elenco. Porque na prática, a gente fica até meio receoso do Flamengo não ficar brigando para não cair. E isso se não cair. Porque ali foi foi o fechamento com chave de ouro. Tomar de 4-1 do Fluminense. Tá certo? O Fluminense reverter uma vantagem do Flamengo. Foi o fechamento com chave de ouro. Eu não vou ficar me esgoelando, não vou ficar xingando, tá? Como muita gente faz, eu não vou. Tô chateado, tô chateado. É claro, é um campeonato carioca, mas a mais do que um campeonato carioca é o Flamengo, é o time pelo qual eu torço, tá? E perder daquele jeito sempre é chato demais. E agora a gente tá aí de novo, num ponto de interrogação. Para qual caminho nós vamos? Céu ou inferno? De novo, é um ponto de interrogação. Mas, gente, vou me despedindo aqui de vocês, tá? Esse aqui vai ser Agora eu vou dar uma paradinha porque meu computador tá indo para um upgrade, tá certo? Mas logo logo, mais pra frente, eu vou estar gravando mais vídeos aí, tá? E agora lá no Área O, beleza? Esse foi mais um no Peito e na Raça, sem roteiro e sem edição, aqui com o Odirley Silva. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí pra vocês, hein?